Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui, trazendo agora então a questão 68 do processo seletivo da Petrobras de 2018 para o cargo de Engenharia de Equipamentos Júniores, para o caso a prova da mecânica. Perfeito? Lembrando, futuramente vou estar trazendo aí também as resoluções de outras questões, das outras provas, de outros cargos, para que a gente possa auxiliar, já que temos em vista aí um novo processo seletivo para a Petrobras. Então, bora lá para a questão 68. Então, um determinado voltímetro tem fundo de escala de 10 volts e classe de exatidão de mais ou menos 1%. Para esse instrumento, o erro máximo em volts é de. Bom, pessoal, como que a gente determina, né, o valor do erro, né, principalmente pensando-se aí no valor da medição. Então, quando a gente fala numa certa medição, né, ela sempre é chamada de valor médio, né, ou valor aproximado. Então, normalmente a gente representa esse carinha aqui por x traço. Né? Então, valor médio da medição. Né? Nenhuma medição é um valor exato. E ela vai carregar consigo um certo erro, né, que é o chamado de erro absoluto. Perfeito? O valor do erro absoluto. Essa classe de exatidão, ela é chamada aqui, né, ela é chamada de erro relativo. Tá? O erro relativo da sua mensuração. Né? Isso vai depender, então, do valor. Né? Não é um valor fixo de erro, mas depende do quanto que você está medindo. Então, depende da ordem do valor que você está medindo. Então, 1% de erro. A gente pode fazer diversas formas aqui, e uma delas é considerando-se, né, o cálculo do erro relativo. Né? O cálculo do erro relativo, normalmente, a gente considera ali a questão do erro relativo sendo igual ao erro absoluto dividido pelo valor aproximado vezes 100. Né? Isso pensando-se no valor de uma certa porcentagem. Né? A gente determina aí a porcentagem. Porém, eu vou estar utilizando a seguinte relação. Então, o erro, né, um certo erro relativo, né, o erro, o nosso valor de erro, qualquer que ele seja, ele vai ser igual a o valor o erro a chamado absoluto, dividido pelo valor aproximado. Tá? Não estou expressando na fórmula a questão de fórmulas, né? Estou colocando aqui a expressão para a gente entender. Então, esse erro relativo, né? Esqueci. Então, nós temos um erro relativo de 1. Aqui, isso aqui seria vezes 100 para chegar no erro relativo. Né? Então, 1. Nosso erro absoluto é o que ele quer que a gente determine, qual que é o erro, né, máximo dessa medição. Então, vou colocar aqui só por questão agora de nomenclatura, erro A, né? Erro absoluto, dividido pelo valor aproximado. O valor nosso aproximado é 10, né, da medição, vezes 100. A gente já pode simplificar esse zero com esse zero. Nós temos aqui então 10 EA. Tá? Então nós vamos ter que o nosso erro absoluto ele vai ser 1 sobre 10, que é igual a 0,1. Tá? Então você tem aqui um erro de 0,1 volt, tanto para mais quanto para menos. Ou seja, se a gente pensasse no intervalo de confiança dentro dessa nossa medição, nós teríamos um intervalo formado da seguinte forma, né? Valor médio, você tem um valor inferior, que ele seria representado pelo valor médio menos o valor desse erro, e um segundo valor superior, que era o valor médio, mais esse erro absoluto. E aqui geramos o nosso intervalo. Perfeito? Então nós teríamos aqui 10 menos 0,1, ou seja, 9,9, até 10,1 volts de erro possível
né, para esse nossa medição. Tá? Lembrando, mas qual que é o erro máximo? Por que é 0,1? Porque a gente chegou em 10, ou ele é 0,1 para cima ou 0,1 para baixo, no máximo. Certo? E não 0,2, não é a amplitude do intervalo. Tá? Essa é uma forma de resolver. Qual que seria a outra? A outra é que toda vez que eu falo em erro relativo, né, eu apresento o seu erro através de uma classe de exatidão por um percentual, o erro é exatamente a porcentagem desse valor. Então eu poderia fazer 1% de 10. E 1% de 10 a gente faria aqui 10 vezes 1 sobre 100. Tá? Você teria a mesma situação que era de 0,1. Só que uma outra forma mais ágil de fazer sem tanta explicação, sem tanta utilização de um referencial teórico. Tá? Mas a questão do cálculo do erro relativo, ele é interessante para que em outras questões a gente também possa estar utilizando. Então, dentre as alternativas, nós temos que a alternativa é a alternativa de 0,1 de erro máximo para essa mensuração, para essa medição. Certo? Pessoal, gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha aí com os amigos. Grande abraço, fui!